O copo de café escorregou das minhas mãos trêmulas quando ouvi aquelas palavras atravessarem a porta entreaberta da cozinha. O líquido quente se espalhou pelo chão de cerâmica que eu mesma havia escolhido há 40 anos, quando construímos esta casa com tanto amor e esperança. Mas não foi o café derramado que me fez congelar ali, parada como uma estátua de sal. Foram as palavras do meu próprio filho, Roberto, sussurrando para Patrícia, sua esposa, como se eu fosse apenas um obstáculo inconveniente em suas vidas. Ela não tem dinheiro mesmo, Patty. A aposentadoria mal cobre os remédios. Logo, logo vamos poder fazer o que planejamos. Senti minhas pernas bambearem. Aos 72 anos, depois de criar 3 filhos sozinha quando meu marido faleceu num acidente de trabalho, depois de vender doces na porta da escola para pagar suas faculdades, depois de hipotecar esta casa 3 vezes para garantir que nunca lhes faltasse nada, eu estava ali, ouvindo meu primogênito planejar algo contra mim, como se eu fosse uma estranha. Mas o que Roberto não sabia era que, parada do outro lado daquela porta, eu não estava sozinha. Dr. Henrique Cavalcante, meu advogado há mais de 20 anos, havia chegado minutos antes pela entrada lateral, como combinamos. Ele estava ali para algo completamente diferente. Mas o destino às vezes tem maneiras curiosas de revelar verdades que precisamos conhecer. Se você está assistindo isso e já sentiu que sua própria família te vê apenas como um peso ou um problema a ser resolvido, por favor, deixe um like neste vídeo. Compartilhe de onde você está assistindo, porque histórias como a minha precisam ser contadas. Eu sou Helena, tenho 72 anos, moro em Belo Horizonte. E esta é a história de como descobri que meu próprio sangue conspirava contra mim. E como revirei o jogo quando todos achavam que eu era apenas uma velha indefesa. Deixe-me voltar ao começo, porque você precisa entender como uma mãe que deu tudo pelos filhos chegou a este momento devastador. Casei-me com Antônio quando tinha 19 anos. Ele era pedreiro, homem honesto e trabalhador. Construímos nossa vida tijolo por tijolo, literalmente. Esta casa onde moro foi erguida com as próprias mãos dele, nos fins de semana, durante 3 anos. Cada parede carrega o suor do seu trabalho. Cada janela foi posicionada pensando em capturar a melhor luz para nossos futuros filhos. Tivemos Roberto primeiro, depois Marina e, por último, Carlos. Antônio morreu quando Carlos tinha apenas 2 anos. Um andaime cedeu na obra onde trabalhava. Não havia seguro de vida substancial, apenas uma pequena indenização que mal cobriu o funeral e alguns meses de despesas. De repente, aos 32 anos, eu era viúva com 3 crianças pequenas e uma casa para manter. Não tive tempo para luto prolongado. No dia seguinte ao 7º dia de Antônio, já estava na cozinha às 4 da manhã, fazendo beijinhos de coco e brigadeiros para vender. Descobri que tinha um talento natural para doces. As receitas da minha avó, que ela trouxera de Portugal, faziam sucesso. Cocadas, quindins, pastéis de nata. Eu fazia de tudo. Acordava antes do sol, deixava as crianças na escola e ficava na porta vendendo para as outras mães, para os professores, para quem quisesse comprar. Roberto, sendo o mais velho, sempre foi meu braço direito. Aos 10 anos já me ajudava a embalar os doces, a fazer trocos, a carregar as caixas. Eu dizia para ele: "Filho, somos uma equipe. Você, eu, Marina e Carlos. Juntos somos fortes." Ele abraçava meu pescoço e prometia que quando crescesse, cuidaria de mim como eu cuidava dele. Marina sempre foi a sonhadora. Queria ser médica desde pequena, quando salvou um passarinho machucado e o viu voar novamente. Eu guardava cada centavo extra para seus livros, seus cursos preparatórios. Lembro de uma vez que fiquei 3 noites sem dormir, fazendo 1000 brigadeiros para uma festa de casamento, só para comprar o material escolar especializado que ela precisava. Carlos era meu artista. Desenhava em qualquer papel que encontrasse, transformava caixas de papelão em castelos, via beleza onde outros viam lixo. Quando ele tinha 15 anos, vendi minha
minha aliança de casamento para comprar materiais de pintura profissionais para ele. Antônio teria aprovado. Eu sabia disso. Os anos passaram como páginas de um livro molhado de lágrimas e suor. Cada filho formado era uma vitória pessoal. Roberto se tornou engenheiro civil, seguindo de certa forma os passos do pai. Marina realizou o sonho de medicina, especializando-se em pediatria. Carlos abriu um ateliê de arte e design, transformando sua paixão em profissão. Eu envelheci nesse processo, mas envelheci feliz. Ou pelo menos era o que eu pensava. As mãos que antes moldavam doces perfeitos começaram a tremer com artrite. As pernas que percorriam quilômetros vendendo de porta em porta começaram a falhar. A visão que identificava o ponto exato do brigadeiro começou a embaçar. Mas eu tinha meus filhos estabelecidos, profissionais respeitados, e isso era minha maior riqueza. Roberto casou-se com Patrícia há 15 anos. No início, ela parecia encantadora. Advogada corporativa, bem-sucedida, sempre impecavelmente vestida. Tratava-me com uma cordialidade estudada, como se tivesse lido num manual como lidar com sogras. Eles me deram 2 netos lindos, Pedro, agora com 12 anos, e Sofia com 10. Marina casou-se com Fernando, um colega médico, homem gentil e respeitoso. Tiveram uma filha, Luísa, hoje com 8 anos, meu raio de sol. Marina sempre foi a mais próxima de mim, telefonando diariamente, preocupada com minha saúde, meus remédios, minha solidão. Carlos permaneceu solteiro, dedicado à sua arte. Morava num apartamento-ateliê no centro da cidade, mas me visitava regularmente, sempre trazendo uma tela nova ou uma escultura que tinha criado pensando em mim. A mudança começou sutilmente, há cerca de 2 anos. Roberto começou a questionar minhas finanças. Mãe, você precisa de ajuda para administrar seu dinheiro? Mãe, não seria melhor se eu cuidasse das suas contas? No início, interpretei como preocupação genuína. Afinal, eu estava ficando mais velha. Às vezes, esquecia onde colocava as coisas. Mas então as visitas dele se tornaram menos frequentes e mais direcionadas. Ele vinha sempre com Patrícia, sempre com papéis para eu assinar, sempre com pressa. É só uma procuração para facilitar as coisas, mãe. É só uma autorização para eu poder pagar suas contas se você ficar doente. Eu assinava, confiante no filho que ajudei a criar. Marina notou a mudança antes de mim. Mãe, Roberto anda estranho. Ele perguntou sobre a escritura da casa outro dia no almoço de domingo. Eu defendi meu primogênito, como sempre fiz. Ele só está preocupado, filha. Quer ter certeza de que tudo está em ordem. Carlos foi mais direto. Chegou um dia com o rosto vermelho de raiva. Mãe, Roberto está espalhando que a senhora está perdendo a memória, que não consegue mais cuidar de si mesma. Fernando ouviu no hospital, de um amigo em comum. Novamente, eu minimizei. São mal-entendidos, Carlos. Seu irmão jamais faria algo assim. Como eu estava enganada, a primeira vez que realmente suspeitei que algo estava errado foi há 6 meses. Fui ao banco sacar dinheiro para comprar remédios e o caixa me informou que minha conta estava bloqueada. A senhora precisa falar com seu procurador, senhora Helena. Ele que está gerenciando sua conta agora. Procurador? Que procurador? Liguei para Roberto imediatamente. Ah, mãe, é aquela procuração que a senhora assinou. Lembra? É para sua segurança. Vou desbloquear agora mesmo para a senhora sacar. E desbloqueou. Mas o incidente ficou gravado na minha mente como uma farpa. Comecei a prestar mais atenção. Notei que minhas economias, acumuladas durante décadas de trabalho duro, estavam diminuindo. Quando questionava, Roberto sempre tinha uma explicação. Foram os impostos atrasados, mãe. Precisei pagar uma manutenção emergencial no telhado. Os remédios aumentaram muito. Patrícia se tornou mais ousada em seus comentários. Dona Helena, não seria melhor vender esta casa grande e mudar para algo menor, mais prático para sua idade? Ou então, a senhora sozinha neste casarão?
É perigoso. Já pensou numa casa de repouso? As de hoje são como hotéis. Casa de repouso. A mulher que construiu esta casa, tijolo por tijolo, com o marido, que criou 3 filhos entre estas paredes, que guardava em cada cômodo uma memória preciosa, deveria ir para uma casa de repouso. Pedro e Sofia, meus netos, começaram a me visitar, menos. Quando perguntava por eles, Patrícia sempre tinha uma desculpa. Estão muito ocupados com a escola. Tem muitas atividades extracurriculares, mas eu via as fotos deles no shopping, no cinema, em viagens, sempre sem mim. Foi Marina quem acendeu o alerta vermelho definitivo. Ela chegou numa tarde de quinta-feira, pálida e tremendo. Mãe, preciso te contar algo. Roberto me procurou com uma proposta. Ele quer que eu e Carlos assinemos um documento concordando em interditá-la judicialmente por incapacidade mental. Interdição. A palavra caiu sobre mim como uma bigorna. Meu próprio filho queria me declarar incapaz, louca, senil. Marina continuou. Ele disse que é pelo seu bem, que você não está mais conseguindo cuidar das suas coisas, que encontrou contas não pagas, que você está confusa. Mãe, eu moro nesta cidade, te vejo toda semana. A senhora está perfeitamente lúcida. Carlos chegou 1 hora depois, convocado por Marina. Estava furioso. Eu sabia que aquele filho da puta estava tramando algo. Repreendi seu palavreado, mesmo em choque. Mãe é mãe, mesmo quando o mundo está desabando. Os 3 nos sentamos à mesa da cozinha, a mesma onde fazíamos lição de casa quando eram crianças, e elaboramos um plano. Primeiro, precisávamos de provas. Segundo, precisávamos de proteção legal. Terceiro, precisávamos agir antes que Roberto fizesse algo irreversível. Foi Carlos quem sugeriu contratar um detetive particular. Mãe, precisamos saber exatamente o que Roberto está fazendo com seu dinheiro, quais documentos ele tem, o que está planejando. Marina concordou e ofereceu-se para pagar. Eu resisti inicialmente. Investigar o próprio filho parecia uma traição. Mas então lembrei, quem estava traindo quem? O detetive, Sr. Marcos Andrade, era um ex-policial federal aposentado, recomendado por Fernando. Discreto, eficiente e compreensivo com minha situação. Senhora Helena, infelizmente, casos como o seu são mais comuns do que imagina. Filhos que veem os pais idosos como cofres a serem abertos. Enquanto Marcos investigava, Marina me levou ao seu banco para abrir uma nova conta, apenas em meu nome, onde comecei a depositar o pouco que ainda conseguia acessar da minha aposentadoria. Carlos, por sua vez, fotografou todos os documentos importantes da casa: escrituras, comprovantes de pagamento, fotos antigas da construção, tudo que provasse que esta casa era minha e somente minha. As descobertas do detetive foram devastadoras. Roberto havia usado a procuração para fazer empréstimos em meu nome, usando a casa como garantia. Já devia quase R$200 mil. O dinheiro? Investido num negócio fracassado de Patrícia, uma empresa de consultoria que existia apenas no papel. Eles também haviam falsificado minha assinatura em documentos de venda de 2 terrenos que eu tinha no interior, herança dos meus pais. Mas o pior estava por vir. Marcos conseguiu gravar uma conversa entre Roberto e Patrícia num restaurante. A qualidade não era perfeita, mas dava para ouvir claramente. Quanto tempo mais vamos ter que esperar? Patrícia perguntava impaciente. Calma, o Dr. Sérgio disse que com os laudos médicos que ele vai providenciar, conseguimos a interdição em 3 meses no máximo. Laudos médicos? Mas sua mãe não vai a médico nenhum que possa dar esses laudos. Sérgio conhece uns médicos que colaboram, por um preço, claro. Depois que ela for declarada incapaz, assumo tudo legalmente. Vendemos a casa, pagamos as dívidas e ainda sobra uma boa quantia. E Marina e Carlos vão ter que aceitar. Como tutor legal, eu decido o que é melhor para ela. Uma casa de repouso básica não custa tanto assim.
casa de repouso básica. Meu filho planejava me jogar num depósito de velhos enquanto ficava com tudo que construí. A dor foi física, como se alguém tivesse arrancado meu coração ainda batendo. Marina chorou quando ouvimos a gravação. Carlos socou a parede com tanta força que machucou a mão. Eu senti algo morrer dentro de mim, mas também senti algo nascer, uma determinação férrea de não deixar isso acontecer. Vamos procurar o Dr. Henrique, eu disse. Dr. Henrique Cavalcante era mais que meu advogado, era um amigo. Havia cuidado do inventário de Antônio, me ajudado em várias questões legais ao longo dos anos. Homem íntegro, competente e que não tolerava injustiças. Henrique ouviu tudo em silêncio, seu rosto ficando mais grave a cada revelação. Quando terminamos, ele tirou os óculos, limpou-os cuidadosamente e disse: Helena, o que Roberto está fazendo não é apenas imoral, é criminoso. Falsificação de documentos, estelionato, abuso de incapaz. Ironicamente, já que você está perfeitamente capaz. Vamos não apenas impedir isso, vamos responsabilizá-lo. O plano era complexo, mas necessário. Primeiro, Henrique conseguiu uma liminar judicial cancelando a procuração que Roberto tinha. Segundo, entrou com uma ação para anular as vendas dos terrenos e os empréstimos fraudulentos. Terceiro, e mais importante, preparou uma ação criminal contra Roberto e Patrícia. Mas eu queria mais que justiça legal. Eu queria que Roberto entendesse a magnitude da sua traição. Por isso, elaboramos uma confrontação que ele jamais esqueceria. Marcamos um almoço de família para um domingo, 2 meses depois de descobrirmos tudo. Disse a Roberto que queria reunir todos, que tinha algo importante para comunicar. Ele veio com Patrícia e as crianças, claramente esperançoso de que eu fosse anunciar que estava me mudando para uma casa menor ou algo assim. Marina e Fernando vieram com Luísa. Carlos chegou sozinho, mas não estava sozinho. Marcos, o detetive, estava esperando no carro e Henrique estava a caminho. A mesa estava posta com capricho, como sempre fiz para os almoços. De domingo, fiz todos os pratos favoritos de Roberto: frango assado com batatas, arroz de forno, farofa, salada de maionese, uma última ceia de certa forma. Durante a refeição, observei meu filho mais velho, como ele conseguia comer com tanto apetite, rir com tanta naturalidade, sabendo o que planejava fazer comigo. Patrícia estava particularmente falante, elogiando a comida, a casa, tudo com aquele tom falso que aprendi a identificar. Quando servia a sobremesa, pudim de leite, o favorito de Roberto desde criança, eu comecei: quero agradecer a todos por virem. Família é a coisa mais importante que temos, não é mesmo? Todos concordaram. Roberto mais enfático que os outros. Por isso mesmo, preciso compartilhar algo com vocês. Fiz uma pausa, servindo café para todos. Minhas mãos não tremiam mais. A clareza do propósito havia curado temporariamente até minha artrite. Descobri recentemente que alguém muito próximo a mim tem abusado da minha confiança. Usando documentos que assinei de boa fé, esta pessoa contraiu dívidas em meu nome, vendeu propriedades minhas e está planejando me declarar mentalmente incapaz para tomar o que resta. O silêncio foi absoluto. Roberto ficou pálido, depois vermelho. Mãe, do que a senhora está falando? Está confusa? Viu? É por isso que me preocupo com sua saúde mental. Roberto. Minha voz cortou sua fala como uma navalha. Não insulte minha inteligência. Sei exatamente o que você fez. Sei dos empréstimos, sei dos terrenos, sei do Dr. Sérgio e dos laudos falsos que ele ia providenciar. Patrícia tentou intervir. Dona Helena, acho que houve um mal-entendido. Foi quando a campainha tocou. Carlos foi atender e voltou com Henrique. O advogado entrou carregando uma pasta volumosa, cumprimentou todos educadamente e sentou-se ao meu lado. Boa tarde a todos. Senhora Helena me pediu para estar presente nesta reunião familiar. Roberto, Patrícia, tenho aqui documentos que vocês precisam assinar.
Roberto tentou se levantar, mas Carlos, estrategicamente posicionado atrás dele, colocou a mão em seu ombro. Acho melhor você ouvir, mano. Henrique continuou. Estes são acordos de confissão de dívida pelos valores desviados ilegalmente das contas da senhora Helena. Também há um termo de compromisso de devolução dos terrenos vendidos fraudulentamente. Se assinarem agora, a senhora Helena concorda em não prosseguir com as ações criminais. Criminais? A voz de Roberto saiu estrangulada. Falsificação de documentos, estelionato, formação de quadrilha, tentativa de interdição fraudulenta, penas que somadas podem chegar a 15 anos de prisão. Patrícia começou a chorar. Não lágrimas de arrependimento, mas de raiva por terem sido pegos. Pedro e Sofia olhavam confusos para os pais, sem entender o que estava acontecendo. Vovó, Sofia disse com sua vozinha doce, por que todos estão brigando? Ajoelhei-me ao lado da minha neta. Não estamos brigando, meu amor. Estamos resolvendo um problema de adultos. Mas você e Pedro não precisam se preocupar. A vovó sempre vai amar vocês, não importa o que aconteça. Roberto finalmente encontrou a voz. Mãe, como pode fazer isso? Sou seu filho. Tudo que fiz foi tentar ajudar. Ajudar? Minha voz subiu pela primeira vez. Ajudar é roubar minha dignidade. Ajudar é planejar me jogar num asilo. Ajudar é usar o dinheiro que economizei vendendo doces no sol quente para sustentar os negócios fracassados da sua esposa. Marina, que havia ficado quieta até então, explodiu. Roberto, você tem nojo de si mesmo? Nossa mãe vendeu até a aliança para nos dar educação. Ela ficou com as mãos em carne viva de tanto fazer doce. E você... Fernando abraçou Marina enquanto ela soluçava. Carlos parecia pronto para partir para a violência física, mas um olhar meu o conteve. Eu não vou assinar nada, Roberto disse, tentando recuperar alguma autoridade. Isso é ridículo, você não tem provas de nada. Foi quando Henrique tirou o tablet da pasta e apertou play. A voz de Roberto encheu a sala. Depois que ela for declarada incapaz, assumo tudo legalmente. Vendemos a casa, pagamos as dívidas. Pedro, meu neto de 12 anos, levantou-se abruptamente. Pai, é sua voz. Você queria roubar a vovó? A dor no rosto de Roberto ao ver o olhar de decepção do filho foi quase suficiente para me fazer sentir pena. Quase. Tem mais, Henrique disse. Temos extratos bancários, cópias dos documentos falsificados, testemunhas. Se isso for a julgamento, vocês dois serão condenados. Patrícia foi a primeira a quebrar. Onde eu assino? Roberto olhou para ela traído. Patrícia! Eu não vou para a cadeia, Roberto. Foi ideia sua desde o início. E assim, começaram a se devorar, jogando culpa um no outro, revelando ainda mais detalhes sórdidos do plano. As crianças foram levadas para o jardim por Marina, para poupá-las do espetáculo degradante de ver os pais se destruindo mutuamente. No final, ambos assinaram. Comprometeram-se a devolver tudo, a pagar os empréstimos que fizeram, a desfazer as vendas fraudulentas. Henrique estabeleceu um prazo de 5 anos para quitação total, com penhora de bens se não cumprissem. Quando tudo estava assinado e reconhecido, olhei para meu filho mais velho. Roberto, você sabe o que mais me dói? Não é o dinheiro, é que você olhou para mim e viu uma velha fraca, um obstáculo, um problema a ser resolvido. Você esqueceu que sou a mulher que ficou acordada noites inteiras quando você tinha febre, que andou quilômetros para comprar o remédio que você precisava, que abriu mão de tudo para que você tivesse tudo. Roberto não conseguia me olhar nos olhos. Patrícia já havia saído, arrastando as crianças, murmurando desculpas vazias. Mãe, ele tentou uma última vez. Me perdoa. Um dia, talvez, mas confiança? Nunca mais. Você matou algo em mim, Roberto. Matou a mãe que sempre te defendeu, que sempre acreditou em você.
Agora sou apenas Helena, uma mulher de 72 anos que aprendeu que às vezes o maior perigo vem de quem mais amamos. Ele saiu cabisbaixo, derrotado. Marina e Carlos ficaram, me abraçando, chorando comigo as lágrimas que segurei durante toda a confrontação. Mas a história não termina aí. Nos meses seguintes, muita coisa mudou. Roberto e Patrícia se divorciaram. Ela o culpava pelo fracasso do plano. Ele a culpava por ter sido ganancioso. As crianças ficaram com Roberto, que teve que voltar a morar com os pais de Patrícia, enquanto tentava pagar as dívidas. Pedro e Sofia continuaram me visitando. Marina os buscava todo fim de semana. Pedro, especialmente, se tornou muito próximo de mim. Um dia ele me disse: "Vovó, prometo que quando crescer, vou cuidar da senhora de verdade, não como meu pai fez." "Meu amor", respondi abraçando-o, "cuide de mim sendo um homem honesto. É tudo que peço." Marina se tornou ainda mais presente em minha vida. Ela e Fernando me convidaram para morar com eles, mas recusei gentilmente. Esta casa é minha história, minha memória, minha fortaleza. Não saio daqui até que seja meu tempo. Carlos, inspirado por toda a situação, criou uma série de pinturas sobre traição familiar e ganância. A exposição, chamada Herança de Sangue, foi um sucesso. Ele doou parte do lucro para instituições que protegem idosos de abuso familiar. Quanto a mim, descobri que aos 72 anos ainda tinha muito a viver. Comecei a dar aulas de culinária para jovens do bairro, ensinando as receitas que me sustentaram por décadas. Criei um canal no YouTube com a ajuda de Luísa, minha neta tecnológica, onde compartilho não apenas receitas, mas histórias de superação. Um ano depois da confrontação, Roberto me procurou novamente. Estava diferente, mais magro, mais humilde. "Mãe, não vim pedir perdão de novo. Sei que não mereço. Vim mostrar algo." Ele tirou um envelope do bolso. Dentro, comprovantes de pagamento de parte significativa da dívida. "Estou trabalhando em 2 empregos. Vendo meu carro. Quero limpar meu nome. Não legalmente, mas com a senhora." "Por que, Roberto?" "Porque Pedro me pergunta todo dia quando vamos poder almoçar na casa da vovó de novo, como uma família normal. Porque acordo toda noite lembrando do olhar de decepção dele. Porque finalmente entendi que tentei roubar a única pessoa que nunca me abandonou." "Você me abandonou, Roberto. Me abandonou quando decidiu que eu valia menos que dinheiro." "Eu sei. E vou carregar isso para sempre. Mas se a senhora permitir, gostaria de tentar reconstruir algo. Nem que seja só para meus filhos terem uma avó." Pensei longamente antes de responder. "Você pode vir almoçar no primeiro domingo do mês, com as crianças. Patrícia não é bem-vinda. E Roberto, se você tentar qualquer coisa, qualquer manipulação, qualquer mentira, eu não vou ter piedade novamente." Ele concordou, lágrimas nos olhos. Não lágrimas de crocodilo como antes, mas lágrimas de quem finalmente entendeu a magnitude do que perdeu. Os almoços do primeiro domingo se tornaram tradição. Roberto vem, comedido, respeitoso. As crianças enchem a casa de vida. Marina e Carlos observam cautelosos, protetores. Eu cozinho, sirvo, ouço as histórias dos netos e mantenho uma distância emocional segura de Roberto. Ele está cumprindo o acordo financeiro religiosamente. Descobri por Marina que trabalha das 6 da manhã às 10 da noite, determinado a quitar tudo no prazo. Parte de mim sente orgulho dessa determinação. Outra parte lembra que essa determinação deveria ter sido usada para coisas melhores. Henrique se tornou um amigo ainda mais próximo. Almoçamos juntos uma vez por semana, 2 velhos conversando sobre a vida, sobre decepções e superações. Ele me confessou uma vez: "Helena, em 40 anos de advocacia, raramente vi alguém com sua força. A maioria teria sido destruída." "Henrique,
Quando você cria 3 filhos sozinha, enterra o marido aos 32 anos e sobrevive vendendo doce no sol escaldante, você desenvolve uma força que nem você mesma conhece. Roberto tentou quebrar uma mulher que já havia sido forjada no fogo da adversidade. 3 anos se passaram desde aquele domingo fatídico. A casa continua minha, livre de dívidas, cheia de memórias boas e ruins. Transformei o quarto de Roberto em um ateliê de artesanato, onde faço bordados e crochê que vendo na feira do bairro. Não por necessidade financeira, mas porque trabalhar com as mãos me mantém viva, ativa, presente. Pedro, agora com 15 anos, vem sozinho às vezes, de bicicleta. Senta-se na cozinha enquanto faço seus doces favoritos e me conta sobre a escola, sobre seus sonhos de ser arquiteto, como o avô que não conheci. Nesses momentos, vejo Antônio nele, a mesma determinação honesta, o mesmo olhar limpo. Sofia, com 13, está descobrindo o feminismo e fica indignada com a história. Vovó, como o papai pôde? A senhora é uma guerreira. Eu rio e digo que guerreiras também erram, também confiam demais, também se machucam. Mas guerreiras sempre se levantam, meu amor. Marina me surpreendeu outro dia com uma proposta. Mãe, estou escrevendo um livro sobre abuso financeiro contra idosos. Posso contar sua história? Concordei, com a condição de que os nomes fossem mudados. Não por Roberto, mas pelas crianças. Carlos pintou meu retrato recentemente. Estou sentada na varanda, olhando para o jardim, com as mãos pousadas no colo. Capturei sua essência, mãe, ele disse. Serena por fora, tempestade por dentro. É a descrição mais precisa que já ouvi de mim mesma. Roberto continua vindo nos primeiros domingos. Nossos diálogos são cordiais, mas superficiais. Falamos do tempo, das crianças, de notícias genéricas. O filho que conheci, que amei incondicionalmente, morreu naquele dia em que descobri suas intenções. Este Roberto que vem almoçar é outro homem, um estranho familiar que estou lentamente conhecendo. Patrícia desapareceu de nossas vidas completamente. Soube por Fernando que ela se casou novamente com um empresário mais velho, provavelmente planejando o mesmo golpe. Marina comentou acidamente. Não sinto raiva dela anymore. Sinto pena. Viver sempre calculando o valor das pessoas deve ser uma existência vazia. Henrique me ajudou a fazer um novo testamento, blindado contra qualquer tentativa de fraude. Marina e Carlos serão os principais beneficiários, com fundos específicos para a educação de todos os netos. Para Roberto, deixo apenas uma coisa: a coleção de cartas que ele me escreveu quando criança, prometendo cuidar de mim para sempre, que elas sirvam de lembrete do homem que ele poderia ter sido. Às vezes, acordo no meio da noite e vou até a cozinha, o lugar onde tudo começou e onde tudo mudou. Faço um chá, sento-se à mesa onde criei meus filhos, onde descobri a traição, onde aconteceu a confrontação. Esta mesa é minha testemunha silenciosa. Conhece todas as minhas lágrimas e todos os meus triunfos. Penso em Antônio nesses momentos. O que ele diria de tudo isso? Provavelmente ficaria devastado com Roberto, orgulhoso de Marina e Carlos, e me diria: Helena, você fez o que precisava fazer. Protegeu o que construímos. Sim, Antônio, protegi, com unhas e dentes, com advogados e detetives, mas protegi. A lição que aprendi é dura, mas necessária. O sangue pode ser mais grosso que a água, mas a ganância é mais corrosiva que ácido. Ela dissolve laços, destrói memórias, transforma amor em cálculo frio. Roberto não tentou roubar apenas meu dinheiro ou minha casa. Ele tentou roubar minha dignidade, minha autonomia, minha humanidade. Mas subestimou a velha senhora que eu havia me tornado. Esqueceu que sobrevivia a perdas maiores, a dores mais profundas. Esqueceu que uma mulher que construiu uma vida do nada não se deixa reduzir a nada novamente. Hoje, enquanto escrevo esta história, olho pela janela da sala.
O jardim está florido. As roseiras que plantei com Antônio há 40 anos ainda dão flores. São sobreviventes como eu. Podadas pela vida, às vezes quase mortas, mas sempre encontrando força para florescer novamente. Pedro acabou de chegar para sua visita semanal. Trouxe um projeto da escola sobre história familiar. Vovó, preciso entrevistar a senhora sobre sua vida. Sorriu e prepara o café fresco. Vou contar a ele sobre seu avô, sobre como construímos esta casa, sobre os tempos difíceis e os tempos bons, sobre a traição? Não. Ele descobrirá quando for mais velho, quando puder entender que as pessoas são complexas, capazes do melhor e do pior. Sofia liga enquanto converso com Pedro. Vovó, posso levar minhas amigas aí domingo? Quero que elas provem seus doces. Claro que pode, meu amor. Esta casa que quase perdi, agora pulsa com vida novamente, mas uma vida que eu controlo, eu permito, eu escolho. Marina passa todas as tardes de quarta-feira comigo agora. Tomamos café, conversamos sobre seus pacientes, sobre Luísa, sobre a vida. Ela me trata não como uma velha frágil, mas como a mulher forte que sou. Mãe, a senhora me inspira todos os dias, ela disse recentemente. Quando tenho um dia difícil no hospital, penso em tudo que a senhora superou e encontro força. Carlos está preparando uma nova exposição. O tema? Resiliência feminina. Mãe, a senhora é minha musa. Ele brinca, mas sei que é verdade. Vejo minha história nas pinceladas dele, nas cores que escolhe, nas formas que cria. O detetive Marcos me visita ocasionalmente. Viramos amigos improváveis. Ele me conta casos, sem detalhes comprometedores, de outras famílias destruídas pela ganância. Senhora Helena, se todas as vítimas tivessem sua coragem, meu trabalho seria muito mais fácil. Coragem? Não sei se foi coragem. Talvez tenha sido apenas o instinto de sobrevivência de uma mulher que já havia perdido demais para aceitar perder mais. Henrique está me ajudando a criar uma fundação de apoio a idosos vítimas de abuso familiar. Usarei parte do dinheiro recuperado para isso. Transformar dor em propósito, como ele diz. Se minha história puder ajudar uma única pessoa idosa a reconhecer os sinais de abuso financeiro familiar, já terá valido a pena. Recebi uma carta de Patrícia há alguns meses. Pedia perdão, dizia que havia mudado, que entendia o erro. Queimei a carta. Algumas pontes, uma vez destruídas, não devem ser reconstruídas. São lembretes necessários de que nem todos merecem acesso à nossa vida. Roberto está quase quitando a dívida. Trabalha incansavelmente, vive modestamente, transformou-se em um homem que não reconheço, mas que, estranhamente, respeito mais que o anterior. A diversidade que ele criou para si mesmo o está forjando em algo melhor. Irônico como às vezes precisamos cair muito baixo para aprender a subir corretamente. As noites são as mais difíceis. O silêncio da casa ecoa memórias de quando estava cheia de vozes infantis, de risos, de vida familiar genuína. Mas aprendi a apreciar também este silêncio. É o silêncio da paz, não da solidão. É o silêncio de quem escolhe estar só, rather than mal acompanhada. Desenvolvi novos rituais. Todas as manhãs, regar o jardim. Todas as tardes, 1 hora de bordado. Todas as noites, escrever no meu diário. Registro tudo. As visitas, as conversas, os sentimentos. Um dia, quando eu partir, meus netos terão um registro completo de quem foi Helena. Não apenas a vovó, mas a mulher. A Mariam, lutadora. A sobrevivente. A vizinhança me trata com um misto de admiração e curiosidade. A história se espalhou, como sempre acontece. Dona Helena, a senhora é um exemplo, dizem. Não me sinto um exemplo. Sinto-me apenas uma mulher que recusou ser vítima, que escolheu lutar quando seria mais fácil desistir. Ontem, Roberto trouxe algo além das crianças. Um álbum de fotos antigas que havia levado da casa anos atrás.
Achei que a senhora gostaria de ter de volta. Ele disse simplesmente. Folheei as páginas. Nossos natais, aniversários, férias simples na praia. Em todas as fotos, eu sorrindo, abraçando meus filhos, inconsciente do futuro que nos aguardava. Por que guardou isso, Roberto? Porque mesmo no meu pior momento, parte de mim sabia que estava destruindo algo precioso. Olhava essas fotos e me odiava, mas não conseguia parar. A ganância, mãe, ela é como uma doença. Doença se trata, Roberto. Você escolheu alimentar a sua. Ele baixou a cabeça. Eu sei, vivo com isso todos os dias. Boa, que viva, que carregue o peso do que fez. Não por crueldade minha, mas porque é o único jeito dele se tornar um homem melhor. Luísa, minha neta médica em formação, me disse algo profundo outro dia. Vovó, estudamos em psiquiatria sobre traumas intergeracionais. A senhora quebrou um ciclo, transformou uma traição em uma lição para todas nós. Talvez ela tenha razão. Talvez minha maior vitória não tenha sido salvar minha casa ou meu dinheiro, mas ensinar às próximas gerações que dignidade não tem preço, que confiança é conquistada e não presumida, que mesmo aos 72 anos, uma mulher pode se reinventar, se defender, renascer. Hoje completo 75 anos. Marina organizou uma festa surpresa. A casa está cheia. Marina, Fernando, Luísa, Carlos, seus amigos artistas, Pedro, Sofia, até Roberto, mantendo distância respeitosa num canto. Henrique está aqui. Marcos também. Vizinhos, amigas do bairro, alunos das minhas aulas de culinária. Quando apago as velas, não faço um pedido. Já tenho tudo o que preciso: minha casa, minha dignidade, minha família, imperfeita mas presente, minha saúde, relativa mas suficiente e principalmente minha história. Uma história de superação que ninguém pode roubar. Roberto se aproxima no final da festa quando a maioria já foi embora. Mãe, feliz aniversário, trouxe algo. É uma pequena caixa. Dentro, a aliança de casamento que vendi há décadas para comprar material de arte para Carlos. Rastreei por anos. Finalmente encontrei no mesmo antiquário. Seguro a aliança, o ouro gasto familiar na minha mão. Lágrimas caem sem que eu possa controlar. Não são lágrimas de perdão completo, mas de reconhecimento de que talvez, apenas talvez, o filho que criei ainda exista em algum lugar dentro deste homem quebrado. Obrigada, Roberto. Não, mãe, obrigada à senhora, por não desistir de mim completamente, por ainda me deixar entrar nesta casa, por me dar a chance de ser um pai melhor para meus filhos do que fui filho para a senhora. Ele sai logo depois, respeitando os limites não ditos entre nós. Coloco a aliança no dedo. Ela ainda serve, depois de todos esses anos. Como eu, ela sobreviveu, circulou pelo mundo, mas encontrou o caminho de volta para casa. Marina e Carlos ficam para me ajudar a arrumar. Trabalhamos em silêncio confortável, 3 sobreviventes de uma guerra familiar que ninguém venceu completamente, mas da qual saímos mais fortes. Mãe, Carlos diz enquanto lava os pratos, a senhora é a mulher mais forte que conheço. Não, filho. Sou apenas uma mulher que aprendeu que força às vezes significa saber quando lutar e quando perdoar, quando segurar e quando soltar, quando confiar e quando se proteger. Marina me abraça por trás. Aprendemos com a senhora. Luísa aprenderá. Pedro e Sofia estão aprendendo. Até Roberto, do jeito torto dele, está aprendendo. Olho para meus 2 filhos leais. Meus guerreiros que ficaram ao meu lado quando o mundo parecia desmoronar. Vocês me salvaram tanto quanto eu salvei vocês. Lembrem-se disso. A casa fica em silêncio novamente quando eles partem, mas é um silêncio diferente agora. É o silêncio de uma fortaleza que resistiu ao cerco, de uma mulher que recusou ser conquistada, de uma vida que continua sendo vivida em seus próprios termos. Amanhã acordarei às 6, como sempre.
Farei meu café, regarei meu jardim, talvez faça alguns doces para vender na feira. Vida comum de uma mulher comum que passou por algo extraordinário e sobreviveu para contar a história. Se você chegou até aqui, se ouviu toda a minha história, talvez seja porque também carrega suas próprias batalhas, suas próprias traições, suas próprias vitórias silenciosas. Saiba que não está sozinho. Saiba que a idade não nos torna fracos, apenas nos torna sábios o suficiente para escolher nossas batalhas. Deixe nos comentários de onde você está assistindo, se já passou por algo parecido, se conhece alguém que precise ouvir esta história. Compartilhe este vídeo, porque em algum lugar, uma mulher ou um homem idoso pode estar passando pelo mesmo que passei, achando que não há saída, que a família sempre tem razão, que são velhos demais para lutar. Mentira. Nunca somos velhos demais para defender nossa dignidade. Nunca somos fracos demais para buscar justiça. Nunca estamos sozinhos demais quando temos coragem de pedir ajuda. Meu nome é Helena. Tenho 75 anos. Sobrevivi à viuvez, à pobreza, à traição do meu próprio filho. Estou aqui, na minha casa, com minha aliança recuperada no dedo, contando minha história não como vítima, mas como vencedora. Porque no final, não foi Roberto quem sussurrou "ela não tem dinheiro mesmo", que definiu minha história. Foi o momento em que meu advogado entrou logo atrás, provando que eu tinha algo muito mais valioso que dinheiro. Tinha coragem, tinha apoio, tinha justiça do meu lado. E isso, nenhum filho ganancioso pode roubar. Durmo tranquila hoje. Não a tranquilidade da ignorância que tinha antes, mas a tranquilidade de quem enfrentou o pior e sobreviveu. Amanhã é um novo dia e eu o receberei de pé, na minha casa, nos meus termos, como sempre fiz, como sempre farei, até meu último suspiro. End.